Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva, já deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já é inscrito e faz parte da nossa família de 28 mil pessoas que nos acompanha e interage diariamente conosco, é por você que essa programação toda especial acontece. Por você, para você e para mais ninguém. Toda semana temos convidados especiais aqui e hoje não é diferente, porque eu trago essa mesa alguém que eu tenho como referência, tenho muita admiração, estima, respeito pela vida e também pelo depósito que Deus fez em sua vida. E quando eu era adolescente, eu assistia muito aquela toalhinha batendo no púlpito dos Gideões, dizendo, eu vou falar! E eu tenho uma alegria e com muita emoção eu digo que as minhas referências estão sentando na mesa junto comigo para que eu tenha um aprendizado de perto. Pastor Carvalho Júnior, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Eu quero agradecer ao bom Deus por esse momento tão especial. Estar aqui com o Fábio, nesse projeto que às vezes nós temos acompanhado, né, algumas entrevistas aqui. É uma alegria, Fábio, poder estar aqui, receber o seu convite. Lembrando que é a primeira vez que eu faço isso, não é? Então, junto com o pastor Rodrigo, pastor Lincoln, a alegria, ela perpassa o nosso coração. Estou muito feliz por estar aqui. Maravilha, que honra, pastor. Eu deixo aqui a minha palavra de gratidão ao pastor Edilson Siqueira, pastor Rodrigo Siqueira, que está aqui presente, que não foi fácil convencer o pastor Carvalho, mas conseguiu, né, pastor Rodrigo? Pastor Carvalho vai falar hoje na EBA, Escola Bíblica de Aperfeiçoamento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Colombo, e você, de Curitiba e região, não pode perder a partir das 19 horas. Hoje qual vai ser o tema lá, pastor? Já tem? Tem muita coisa, muito assunto, né? Meu Deus do céu, esse pessoal é uma bênção, né? Eu acho que é a minha terceira seguida, né? Seguida? Não, e todo ano, é cadeira cativa. É? Ô, pastor, se não me convidarem, eu venho assim mesmo. Ô, pastor, e qual é o segredo para voltar assim, diversas vezes no mesmo evento? Bondade dos irmãos. Os irmãos ficam com dó. Não é não, pastor. É bondade. Porque tem pregador que vai em um lugar e nunca mais volta, né? Eu vou te revelar um negócio sobre esse assunto. Para a glória de Deus, eu prego mais de 30 anos, né? Então, mas eu não tenho uma igreja que eu tenha ido e não tenha voltado 1, 2, 3, 4 vezes. Deus tem me dado essa bondade. Ô, pastor, isso seria o talento, o carisma, o relacionamento à mesa ou simplesmente Deus? Tudo, é um conjunto, não é? Porque tem algumas pessoas que falam assim, não, fulano é muito bom em cima do púlpito, mas de relacionamento ele é muito ruim. Eu gosto de rir, eu gosto de sorrir, eu gosto de brincar, eu tenho um relacionamento. Mas é um conjunto, né? Bondade de Deus, a bondade da liderança da igreja, a igreja em si, porque pregar é uma arte, não é? Não é fácil. E Deus tem me dado esse privilégio, como nós estamos nos referindo aqui a Colombo, eu falo em Colombo antes de ser campo, quando aqui apenas era uma congregação, não é? Ligada a Curitiba, eu prego aqui. Então o pastor Adilson, o pastor Rodrigo, a igreja tem sido bem bondosos comigo. Perfeito. Pastor Lincoln Romano está aqui com a gente também, mais uma vez. As pessoas, quando vê esse careca preferido aqui na mesa, já fica, tem polêmica. Mas hoje ele vai só ouvir. Ele não é, pastor? Ele está proibido de perguntar qualquer coisa hoje. Hoje eu não estou nem aqui. Tá nem aqui, né? Mas apenas para fazer uma apresentação singela aqui do pastor Carvalho Júnior. Eu sei que a maioria já o conhece, mas é importante trazer aqui o currículo do pastor Carvalho. Eu disse anteriormente que desde adolescente, após a minha conversão, um dos pregadores que eu mais ouvi e ouço até hoje é o pastor Carvalho Júnior. Pastor Carvalho Júnior é um renomado pregador da palavra de Deus e professor de teologia,
formado pela PUC, é bacharel em teologia, pós-graduado em ciência da religião e também é formado em licenciatura plena em educação religiosa. Carvalho Júnior é pastor auxiliar, na época em Uberlândia, agora está em Campinas, não é, pastor? Pastor Paulo Freire. Pastor Paulo Freire e, enfim, ministra há muitos anos, especialmente para obreiros em escolas bíblicas, e é um professor dedicado que ama ensinar a palavra. Seu ministério é transparente, sincero, deixa por onde passa as marcas de um íntimo relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Isso não é um homem, é uma máquina. Tantas graduações, constrange o entrevistador aqui. Mas Carvalho, como pessoa, como ser humano, como é que o senhor se identifica? O Sol Carvalho Júnior, eu não tenho como desassociar o meu lado religioso, o que eu faço para Deus, com o meu lado secular, porque basicamente eu não tenho esse lado secular. Eu tenho um lado totalmente voltado à palavra, às viagens, às ministrações. E quando eu não estou viajando, quando eu não estou pregando, eu estou na minha casa estudando. E quando eu não estou na minha casa estudando, eu estou dando aula na STIADEC, que é o seminário lá de Campinas. Então, foi uma boa pergunta, Fábio. Ela parte muito para o lado assim, introspectivo, até filosófico, né? Foi bem... Eu não tenho, em 30 anos eu não tenho... eu tirei uma férias. Todas as vezes que eu saio de casa é para atender um compromisso. Então, me deixou até meio... melancólico agora. Eu fiquei pensativo, porque não há necessidade da mentira, não é? Então a minha vida secular, ela está associada à minha vida ministerial. Então essa pergunta, uma coisa só. Então essa pergunta, quem é você, te confronta de alguma forma? Muito, porque eu fiquei confrontado agora. Porque se eu estou na minha casa, hoje cuidando da Laida, depois nós podemos tocar nesse assunto, sim, né? Se eu estou na minha casa, eu estou com um livro na mão, fazendo alguns afazeres, mas pensando que eu vou pregar, pensando aonde eu preciso estudar, onde eu preciso melhorar. Então, depois de um belo almoço que tivemos hoje, essa pergunta foi uma bomba dentro de mim agora. Existiu o Carvalho antes de conhecer a Jesus? Não. O senhor já veio de um lar cristão? O meu pai era... eu sou neto de um macumbeiro chamado Velho Jorge, né? E meu pai também não era bem dedicado a essa área do meu avô, mas não tinha um relacionamento. Eu sou de uma família um pouco complicada, não é? Minha mãe era crente, o meu pai com muito trabalho, neto de macumbeiro, e eu não... Meu lar é um lar comum, muito simples. Nós não tínhamos riquezas, nós não tínhamos nem água encanada a princípio. A primeira casa que eu tenho na minha mente nós não tínhamos água, era poço, não é? Dormíamos em rede, casas de madeira. Minha casa era aquelas casinhas. O banheiro era lá no fundo, realmente, sim, que era uma caixa, né? Então é a primeira ideia de casa que eu me lembro. E depois a gente foi para uma casa que tinha água encanada, tinha banheiro dentro. E é interessante isso, queridos, que quando eu cheguei, a primeira vez que eu entrei na minha casa, com a minha família, que tinha o banheiro dentro de casa, eu vivia querendo ir no banheiro. Porque isso para mim causava um susto. De madrugada, quando minhas irmãs queriam ir, o pai tinha que mandar a gente levar. A gente que tinha que levar uma vela, uma lanterna. É uma coisa muito... E quando nós chegamos, mudamos desse local para onde a primeira casa com banheiro, era uma coisa fascinante, porque eu não fui criado numa casa que tinha um banheiro dentro. Uau! Pastor, e mesmo vindo de uma família complicada, conforme o senhor disse aí, o senhor manteve-se como um cristão, como um servo de Deus. Foi desafiador? Minha mãe era uma assembleana bem roxa, não é? Sofreu muito com meu pai, eu vi algumas situações. E meu pai morreu salvo
mas foi aquela salvação no último momento, né? Deus teve que acamá-lo, ele teve que ficar doente para Deus levá-lo. E a minha mãe, muito São Luís, maranhense, tinha um jeito peculiar, né? Os pais antigamente, meus pais tinham pouco conhecimento, minha mãe também. E então ela nos criou dentro daquilo que ela achava interessante, dentro da igreja e tal. Eu vivo na igreja até hoje. Do tempo que eu me conheço, que eu tenho uma ideia, uma memória de infância, até sentado aqui nessa mesa com os meus amigos, eu vivi dentro da igreja. Mas até para brincar, alguma coisa tinha que ser dentro da igreja, que era o tal da EBF, né? Escola Bíblica de Férias. Escola Bíblica de Férias. Então, eu brincava assim. Era uma brincadeirinha de crente ainda. de crente. Quer dizer, minha vida toda é igreja. Eu tenho um amigo chamado Joás, e ele tinha na época 2 filhas pequenas. E ele dizia algo interessante que eu nunca esqueci. Ele dizia, pastor Carvalho, no caso, meu amigo Carvalho, eu chamo minhas filhas para ir para a igreja e elas dizem, nossa, pai, só igreja, igreja, igreja. Então a minha vida foi essa, igreja, igreja, igreja. Por exemplo, eu chego em Colombo, vou ministrar. Eu tenho que optar. Eu só saio de casa mesmo para Jazemas. Essa pergunta que eu vou fazer agora, ela confronta. Ele me estourou hoje, né? Não, Ele fez essa pergunta te levou a uma reflexão do meu social introspectiva. Foi forte. Essa aqui já vai confrontar o senhor também. Não sei como é que o senhor vai responder ela, mas geralmente as suas respostas é que me leva à construção de uma pergunta. O senhor disse que desde criança, igreja, 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 e hoje também igreja, igreja, igreja. O senhor é feliz com essa vida que leva de igreja, igreja, igreja? Sou. Deixa eu contar uma coisa para vocês todos. Eu amo a palavra de Deus. Amo. Eu vivo 5, 6 horas para traduzir um texto. Que eu vou falar em Colombo, já vem de pesquisas e pesquisas. Eu amo ir à igreja. Eu amo ir à igreja. Eu vou à igreja não porque eu não tenha um outro local para ir. Não. Eu vou à igreja porque é um lugar que me dá uma proteção e uma segurança que é até inexplicável. Não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada. Não me arrependo em 1988, ir para o instituto. Não me arrependo de deixar de fazer muitas coisas por causa da igreja. Porque eu, com 54 anos, eu sou da geração bem mais radical. O pessoal era bem duro. Hoje está mais tranquilo, né? E tal. Não me arrependo. Não. Se fosse para fazer a mesma coisa, você vai nascer de novo. Eu até brinco que queria ser cantor. Sofreria menos? Não, porque o cantor canta no horário melhor, a igreja não está cansada. Repete os mesmos hinos. Repete, meu Deus, lá vai problema. Eles querem me causar problema. Mas eu tenho muitos cantores amigos de Deus, pessoas que eu amo e tal. Mas isso é uma brincadeira, mas se fosse para repetir, eu mudaria uma coisa, sabe o que é? Eu me dedicaria mais à palavra. Mais a palavra? Mais do que o senhor já se dedica? Mais ainda, mais. Eu queria começar com 15. O senhor começou com? 18. 18. Perfeito. O que era uma imposição se tornou uma escolha. Eu sempre... Foi bom, pastor Lincoln. Eu sempre quis estudar a Bíblia, né? Eu ministro desde criança. Por exemplo, culto de criança eu ministrava. Culto de adolescente eu pregava. Culto de jovens eu pregava. Eu era o líder de criança, eu era o líder de adolescente, eu era o líder de jovem. Então, microfone, para mim, eu o tenho desde criança. Essas peças natalinas que existem, né? Sabe o que é isso? No final... As cantadas de Natal. No final do ano, se tivesse 5 apresentações, eu estava nas 5. Então, eu não comecei a pregar depois que eu casei. Eu prego há muito tempo. Eu me lembro pregando.
E uma chama no meu coração. Eu vou dizer uma coisa para todos vocês. Eu senti a chama da pregação. E eu chorava por essa chama. Eu uivava nas orações por causa dessa chama. Eu orei, toda sexta-feira eu fazia vigília. Eu era um jovem de consagração. Eu tive o privilégio de, por 2 vezes, fazer um jejum de 3 dias. Uau. Pastor, mas... Então, quando alguém diz a chama da pregação, eu não sei explicá-la, mas eu senti o que é isso. Talvez o senhor não consiga explicar a chama da pregação, mas o senhor consegue lembrar e contar pra gente como é que o senhor se descobriu nesse chamado da pregação? A própria circunstância. Não teve uma experiência? Não tive. Por exemplo, eu era criança, bem arteira, né? Geralmente essa criança arteira na igreja tem destaque. A tia, né? Chamava de tia. A tia chama o Carvalho. E foram colocando isso em mim. Foram colocando. Eu não tinha noção. Depois, quando cheguei aos 17, 18 anos, eu já estava totalmente dominado por isso. Eu sabia que era isso que eu queria. E sabia que era isso. Porque, olha, um detalhe importante. Está faltando Bíblia na nossa conversa. Paulo, 1 Timóteo capítulo 3 e verso 1, Paulo diz assim: se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Então, desejar o ministério, desejar pregar, desejar cantar, é bíblico. É bíblico. Só que aí, quando se traduz a palavra desejar no grego, é oregon. E órego significa esticar-se até alcançar algo. Então, o grego diz, se alguém se estica, alcançará o que quer. Então, na visão de Paulo, em 1 Timóteo 3,1, não é o ministério que vem à pessoa. Porque nós temos que entender que em outros momentos o ministério foi até a pessoa. Mas a gente só precisa ver aonde ele falou e para quem ele está falando. O grande problema é que a gente quer juntar todos os versículos na mesma balaia. Não. Naquele momento, Paulo está dizendo, se alguém esticasse, pagar preço. Por isso que o ministério, ele não é simples. Quando se estica, esticar é fazer força, é sair do lugar, é correr atrás. Você está entendendo? Forte. Não é simplesmente ficar, como eu estou aqui nessa bela sala, junto com meus amigos. Não. Não, por exemplo, igual quando nós vamos trabalhar com as cartas, esses dias aqui quando Paulo chama os 7 pastores das 7 igrejas de estrelas, que vem o grego resteros, que significa aquele que ilumina. Então, ser estrela na visão de Deus não é o glamour. É aquele que ilumina o caminho para que outro passe. Essa é a função do pastor de Esmirna, de Éfeso, de Laodiceia, de Tiatira, de Sardes. Não é a ideia que a fama. E capítulo 2:1 diz assim, que as estrelas estão na mão de Deus. São guardados, protegidos, que é a palavra kratos, kratel, que significa guardado está, protegido está. Então, se você hoje me ouve e está sofrendo no ministério, significa que você está se esticando. O sofrimento continue, não... Continue. Vai até alcançar. O sofrimento não é para desistir, é para se esticar. Por exemplo, Jesus ele faz um culto. Mateus, pode colocar a Bíblia? Pode, sim. Oxi. Mateus 26:30 diz que, havendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. A palavra hino ali é runos, significa um louvor a Deus. Eu vou pular logo para não criar problema. Mas ninguém canta para mim. O louvor, o hino é para Deus. E está tendo um probleminha hoje nos nossos cursos. E como a gente identifica? E Deus também não canta para ninguém. E o camarada está cantando para nós. Eu vou primeiro te responder aquela primeira pergunta. Se for perguntar várias, se eu responder presta atenção. E ele saiu. Para onde ele foi? Para o Monte das Oliveiras, o Getsemane. E a Bíblia diz que ele leva 11.
Ele leva 11, porque o Judas já estava tramando o que ia acontecer após isso. E dos 11 ele pega 3, pode ler. Ele pegou Tiago, Pedro, Tiago, João e tirou dos 11. Uma verdade, Jesus tem amigos entre os amigos. Perfeito. Se Jesus tem amigos entre os amigos, não há nenhum problema nós também. Ele tem 11, mas ele tira 3. Afasta-se. E a Bíblia diz que, posto em agonia, orava mais. Então eu estou te respondendo a pergunta nesse texto. Jesus, quanto mais agonia, mais ele orava. Posso dar um exemplo aqui? É como quando aquela paixão da mocidade, quanto mais você sofre, mais você gosta. É, a mesma coisa nós estamos fazendo essa pergunta para a tua resposta. Tem até uma mensagem do Senhor Quando o sobre camarada Jeremias fala- também. quando- Sobre Jeremias, é como fogo que queima os Quando ossos. o camarada diz assim, eu estou sofrendo, vou desistir. Não, é aí que é para continuar. Jesus, quanto mais e posto em agonia, orava mais. Ele orava mais. A palavra agonia no grego é agonidizo. E agonia significa combate, desgaste. A oração é um combate. A oração é um desgaste. Quando você ora e sai da oração todo machucado, é sinal que a oração fez efeito. Uau. Quando você levanta rindo e tal lá. E ele orava mais, posto em agonia, orava mais intensamente. Só para a gente mudar de assunto, a palavra intensamente no grego é ektenes. E ektenes significa esticar de um lado para o outro. Jesus foi tão esticado que aí aparece aquele final do verso dizendo que o seu suor tornou-se em grandes quemegalhos, gotas de sangue. Eu não perdi o fio do que o senhor havia falado ali, então vamos para o louvor. Como a gente consegue identificar que um louvor foi para Deus e como a gente identifica que o louvor foi para os homens? Bom, eu não tenho tal capacidade para discernir isso aí. Agora, vejam bem, hino é runos, é um louvor a Deus. Um louvor a Deus, eu entendo, Fábio, que seja um louvor que traga à tona os atributos de Deus, a divindade de Deus, aquilo que Deus é. Feitos de Deus. Sabe, aquilo que Deus realiza, aquilo que Deus... Sabe, porque tem uns hinos, a maioria não, perdão. Tem uns hinos aí que o cantor tem que ser preso, porque são ameaças. Deus vai te quebrar, Deus vai fazer isso, vai tirar de você, colocar por outro. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Agora, quando o hino, por exemplo, os salmos, nós temos 150 salmos, não é? Sim. Os salmos, eles são divididos em 3 categorias. Hinos, salmos que louvam a Deus, salmos tristes e salmos dos cânticos dos degraus que os judeus usavam quando iam para Jerusalém. Na categoria dos salmos que louvam a Deus, isto é um hino. Que Deus é santo, que Deus é digno, que Deus tem, que Deus faz. Hinos que a tônica seja Deus. Mas alguns hinos, a tônica é o homem. Aí você diz, o camarada está sofrendo e houve um desses, sapateia. Quando se atinge Deus, quando se louva a Deus, Deus age. Atos 16, a Bíblia diz, tendo cantado, e eles cantando e oravam, cantavam e oravam. O que aconteceu? Houve um terremoto. Atingiu Deus, e quando atinge Deus, Deus desce na igreja. Essa é a ideia do hino. Então, a única coisa, a base que eu tenho para o hino, que é do agrado de Deus, é quando ele é a principal pessoa do hino. Quando ele é a principal, ele é digno, ele é santo, ele é onipotente. Hoje não, você, meu amigo, você, meu irmão, e Deus vai pegar. Eu vim cansado de uma agenda, e o rapaz disse assim, pastor, eu posso colocar um hino aí para o senhor avaliar? Eu disse, não, eu não sou avaliador de hino. Ele falou, não, deixa eu colocar. Aí o hino era, olha, não mexe comigo não, que você vai ver, Deus te pega, Deus te... Eu digo, é melhor desligar, porque você não está me tranquilizando. Hino não é isto. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Ô pastor, mas o hino ele não pode também ser uma mensagem de Deus cantada para o ser humano? Não. Profecia.
Eu acho que a mensagem de Deus é a palavra. Pronto. Não é só pronto, não. É porque eu estou meio cismado com o que está acontecendo e a gente está meio triste. Hoje tem um cantor, apesar que os cantores me respeitam muito, e tem um pregador. Mas às vezes o cantor ele quer fazer aquilo que cabe ao pregador. Ele quer chamar para a pessoa aceitar Jesus. Ele quer chamar a pessoa para... Deus está usando o Carvalho Júnior aqui. Para Jesus batizar. Eu tive uma experiência agora que o camarada me deixou sem graça. Porque eu tinha me preparado à tarde, eu ia fazer um trabalho bonito. Aí ele disse que Deus tinha falado com ele, aí começou a fazer apelo, e foi demorando. Quer dizer, pra quê? E outra coisa que eu não ia entrar, outra coisa que me irrita muito, me permita, é pregador que não canta nada querer cantar no final. Oh, meu Deus do céu. Coisa. Pronto, é só isso. Fazer a vez do outro. É porque eu vou honrar o cantor. Sim. Sendo conhecido ou não. Sendo conhecido. Mas nem sempre eu sou honrado. Porque eles têm uma humildade, não todos, meia dúzia só. Eles têm uma humildade contigo antes de a gente subir no púlpito. Mas quando eles pegam o microfone, parece que eles crescem. Eles não são mais aqueles cara bacana, não são mais humildes. Não, eu vou fazer o que Deus está mandando, porque o que Deus mandar eu vim ministrar. Não, quem vai ministrar é o pregador, é o pastor. Ele vai louvar a Deus, ele vai preparar o ambiente. Eu acho tão bonito o cantor que canta 10, 15 hinos. Mas alguns hoje cantam hino e uma pregação. Cantam hino e uma pregação. E é um tal de que Deus falou. Já como nós estamos abrindo o coração, isso vai dar mais... Pode falar, pastor. Corta Não, é assim, ó. É aquela lapada. Eu tô com saudade de dar uma lapada nesse público que o senhor falava antigamente. Sabe que é o seguinte, ó. Nós nos preparamos. Só que a gente tem certo equilíbrio. Mas a pessoa pega o microfone e diz, olha, Deus falou comigo. Fala 10 vezes que Deus falou com ele. É muita intimidade, não é? Ô Deus tagarela, varão. Que isso, varão? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí não fala uma vez com um pregador, tem culto que eu saio desviado. Digo, eu estou desviado. Ô pastor, e fora aqueles também que fazem aqueles medley que não acaba mais, né? Agora também, contrapartida, deixa eu ver, Fábio. Tem tanto cantor maravilhoso. Sim. Tem uma geração aí, rapaz, que eu já tive o privilégio de trabalhar, estou trabalhando. Tem umas cantoras, uns cantores cheios de Deus, com uma graça, sabe? Entenderam que eles querem fazer, o que eles vão fazer ali. A importância dele estar no altar. Eu tive o privilégio de encontrar muitos. Esses negativos chegam a 6%. 6%. Mas eu já tive cantor que cantou um hino, entendeu que era a hora da mensagem. Eu já trabalhei com um cantor de que eu terminei a mensagem, só olhei, ele já entrou no hino, uma conexão tremenda, porque ele está ligado. Ele não, aí é unção mesmo. Eu vou dizer, esses não estão querendo cantar para fazer agenda, mas aqueles que profetizam e descem e colocam a mão e só profetiza para quem está chorando. Por que não profetiza para quem não está chorando? E vale uma coisa aqui, ninguém é burro. Profetizar que Deus está ouvindo a oração, não precisa. Profetizar que Deus revelou que o camarada tem problema, não precisa também. Que a tua luta vai passar também não. Que a tua luta vai passar. Então, por favor, assim como a maioria, mas a maioria é de Deus, viu, Fábio? Você não imagina a conexão que se tem com o cantor. Quando o camarada chega sabendo o papel que ele tem, a importância que ele tem, meu amigo, ele faz até um trabalho maior do que o meu. Infelizmente, pastor, o senhor tem razão no que o senhor está falando. Existem alguns cantores que querem sobressair ao pregador. Aí tem uns ainda que conta vantagem depois. Não, coloquei o pregador no estreito depois. Quebrei tudo e o pregador encontrou dificuldade para pregar depois. Essa é a visão. Mas eu tive com um rapaz uma vez que o pastor passou o microfone para ele e falou, vocês dividem. Ele chegou para mim, você vai precisar de quantos minutos para pregar? Aí eu falei, vou precisar de minutos. Tá bom, só vou cantar até tal hora. Eu falei, perfeito. O cara entrou em harmonia com a Agora, pregação. tem situações, também você convidou o cantor, não convide pregador. Por exemplo, Matos Nascimento. Convidou o Matos Nascimento, não precisa trazer pregador, não.
Ele vai fazer um negócio ali, no final ele vai dar aquela palavra. É um ministério diferente. Aí você querer juntar, por exemplo, você chamar o Matos Nascimento de um pregador local, é perder tempo. E tem um detalhe, viu? Nós estamos aqui numa conversa boa, dizendo que é uma meia dúzia só de cantores. A minoria, né? A maioria tem compromisso, tem respeito, respeita o pastor, respeita o horário que o coordenador dá. Não fica dizendo, não, que eu só entrego quando o Espírito Santo mandar. Isso é falta de educação. De ética. Isso aí prova que a pessoa não foi preparada. E dando um conselho aos cantores, assim, e vocês que estão começando, trabalhe em conjunto com o pregador e o pregador. E se for o pregador Carvalho Júnior, ele não vai ficar ofuscado, o cantor. Eu estive agora recente com um cantor do Sul, que ele é conhecido ali na região. Mas pergunte para ele se eu não coloquei ele do meu lado. Se não, eu poderia. Eu gosto de cantar. Eu não sou ruim de cantar. Dá uma mostrinha aí para nós. Além do rio azul. Faz o dueto, pastor. Faz o dueto, vai. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz. Morte e choro. Nunca mais. Tristeza e dor. Nunca mais. Agora cantor mesmo tá ali, ó. Pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo canta. Esse é ministro de louvor. Ô pastor, e como eu descubro o meu chamado? O senhor disse que o ministério a gente pode esticar, certo? Eu almejo, eu desejo, eu vou aperfeiçoar. Mas chamado não é para quem quer, não é para quem deseja. Existe muita gente que deseja o chamado, mas não foi. Como é que eu descubro que eu tenho um chamado e para a área que eu fui vocacionado? Fábio, eu acho que isso é muito pessoal. É uma construção, né? É uma construção. Por exemplo, se você me perguntar, você tem certeza que Deus te chamou para pregar? 100%. Eu não tenho 99%. Não, mas hoje isso é fácil de identificar, mas vamos lá, há quantos anos mas eu prego? Desde quando eu comecei, eu sabia. Quantos? Não, eu não tive. Olha, é assim, não é audácia, mas não há necessidade de alguém ser usado dizendo, olha, Deus te chamou para fazer isso. Eu tenho uma consciência plena. E tendo essa consciência plena, eu fui me preparar. Esse é o problema hoje. O problema hoje é que o camarada tem a chamada, mas não quer se preparar. Vamos imaginar. Vamos pegar aí vamos pegar um grupo de pregadores. Quantos livros eles leem por ano? Quantos cursos eles fazem? Aí eu sou muito atacado, o camarada disse assim, mas fica aí mexendo com grego, grego não salva. Mas qual foi o dia que eu disse que grego salvava? Grego não salva, mas acaba me salvando de falar bobagem no altar. Porque hoje a pessoa pega um texto e abre, e do jeito que ela pensa, ela fala. Porque, não, o Espírito vai dar. Não é verdade. Esse versículo, abre a tua boca que eu encherei, não é como as pessoas estão falando. Aí é profecia, né? E outra, porque Deus não vai deixar de usar quem está preparado para aquele que não está preparado. Não existe isso. Pastor, Deus capacita e o senhor se equipara. Exatamente. Quanto mais eu me preparo, mais eu dou ferramenta para o Espírito Santo. Mais eu cresço, mais eu chego em lugares. Olha, Fábio, eu preguei em igrejas que por Deus e pelo preparo que eu tenho. Senão não chegaria. Porque, graças a Deus, a maioria das igrejas estão exigentes. E tem que ser mesmo. O pastor tem que saber quem convida. Porque uma pregação, eu tenho que chegar hoje em Colombo e ministrar de conformidade com aquilo que já está sendo construído na igreja há muitos anos. Então eu tenho que ajudar o pastor. Eu não posso pregar e terça-feira o pastor reunir a igreja e olha, isso aqui não é desfazer tudo que eu preguei. Isso acontece. Quando o pregador preocupa-se em pregar a palavra, ele terá sucesso. Coloca a Bíblia na história.
Estes sinais, o capítulo mais polêmico do Evangelho de Marcos, que é o capítulo 16, né? A partir de 16, do 10 em diante, é uma polêmica muito grande. Aí, se nós tivéssemos espaço, seria bacana. Aí, diz lá, ide por todo o mundo e pregai. A palavra ide no grego, não é ide só para o tempo passado. A palavra ide no grego é ide ontem, ide hoje e ide amanhã. Pregar no grego é querusso. E esta palavra vem da imagem de um arauto. É uma palavra da monarquia. Todos os reis tinham arautos, porque o rei não saía para avisar alguma coisa, mas ele tinha quem pudesse falar em seu nome. Então, o rei quer divulgar o casamento da filha, a morte de alguém. Então, ele chama o arauto, que é o querusso, e diz para o arauto que ele deve falar para um outro rei ou para um outro país. Quer dizer, o arauto vai falar em nome de alguém que é maior do que ele. Porque o arauto não é o rei, ele é o enviado do rei. Então, quando o grego koiné utiliza a palavra querusso, que é pregar, que é arauto, está mostrando para nós que nós não podemos falar em nosso nome, que nós estamos ali numa missão que alguém nos enviou. Você vai falar o que você quer também, né? Não, e o querusso, o arauto, ele não pode duas coisas. Ele não pode diminuir e nem aumentar. E ele tem alguns privilégios, porque o querusso, o arauto, ele está sempre na sala real. Segundo, ele está sempre diante do rei. Terceiro, ele ouve diretamente do rei. Uau. Então vejam, mas quando o pregador, o querusso, ele muda a mensagem, ele terá insucesso na missão. E que tem acontecido? Deus chamou Moisés no capítulo 3 de Êxodo e ensinou Moisés o que ele deveria falar para Faraó. Depois da flashinela, depois de tirar a sandália, Deus disse assim, Moisés, chegue lá com o Faraó e diga assim, o Deus dos hebreus me enviou para que você liberte o meu povo para fazer um sacrifício no deserto. Meu Deus deu para Moisés o que ele deveria fazer. Capítulo 3. No capítulo 5, quando Moisés apresenta-se a Faraó, o que ele diz? Ele diz, assim diz o Senhor. Ele aumentou. Deus não tinha dito isso para ele. O Deus de Israel, Faraó não sabia que era Israel, só sabia que era hebreus. E pediu que o Senhor libere para fazer uma festa. Qual o tirano que vai liberar o país que mais produz, o povo que mais produz para ele para fazer uma festa no deserto? A mão de obra mais barata que tinha. Mais barata. Aí o que acontece? Endureceu o coração de Faraó. Quando o pregador muda, ou ele quer agradar, ou ele aumenta ou diminui, ele terá insucesso na missão. Perfeito, perfeito. Pastor, o senhor disse que desde quando começou a pregar sempre teve convicção do seu chamado. Mas qual foi o maior desafio na área da pregação, na sua chamada até aqui? Tem muitos, porque eu venho de uma família que meu pai morreu, depois minha mãe ficou viúva e eu sou órfão de pai. Eu venho de uma família que não era crente, não era evangélica. Não tinha tradição. Não tinha tradição. Por exemplo, pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo é um privilégio. É um privilégio. Deixa eu me defender aqui. É difícil tanto quanto. Eu entendo. Tem outras nuances, né? São outros desafios. Os prós e os contras. Isso, mas reconheço que é um privilégio. Não, em termos de privilégio, por quê? Porque primeiro tem um pai como o seu. Sem dúvida. Tem mais? Pai crente, né? Você começa por aí. Né? Está pedindo aumento de salário. Até porque eu vivo disso. Mas olha, por exemplo, eu vou dar o exemplo do pastor Rodrigo. Ele vem, tirando a brincadeira, é um privilégio. Porque ele tem na casa dele um líder. Tem as suas dificuldades, porque é filho do pastor e tal. Mas eu tive que romper espaços que não eram para mim. Buscar um lugarzinho ao sol. Que não era para mim. Não era. Quem é esse cara? Filho de quem? Eu entrei nos Gideões, tive o privilégio de pregar 20 anos lá, puramente por uma ação divina.
e um homem chamado Niltinho, que é meu pai. Me abandonou, né? Pastor Mas Niltinho. é meu pai. Pastor Niltinho. Me abandonou. Então eu até entendo, né? Tá querendo agenda lá de novo. Não, ele sabe que eu gosto é dele, eu não gosto da... Ele pode, o dia que ele jubilar, não for mais pastor, não for nada, a minha gratidão, porque eu gosto dele. Mas aí Deus foi, como para romper, quando alguém diz assim, o pastor Lincoln, Camargo diz assim, não, eu não preciso de ministério, não é? Eu não preciso de igreja. Ele não sai do banco. E nem está sendo verdadeiro também. Há uma ideia, Atos 1, como foi a escolha de Matias? Tem que escolher o lugar para preencher Judas, correto? Correto. Mas qual foi lá? Eles oraram, Critério. leram a Bíblia, lado divino, mas lançaram sorte, lado humano. Então, na escolha de alguém, tem o lado divino e humano. Então, quando o camarada diz, vamos sempre lidar onde eu estou aqui. Eu não preciso do pastor Adilson, eu não preciso do ministério de Colombo para crescer. Realmente, não vai. Então, você que está me vendo, me ouvindo, precisa de... É a convenção, é ministério local, não adianta, não se foge dessa realidade. Pastor Carvalho, salvo algumas exceções, né? Por exemplo, Paulo não teve, já foi o lado divino ali, mas e aí, o outro ainda falou, ô senhor, mas peraí, deixa eu te explicar. Mas no caso de Paulo não havia essa constituição e esse organismo que existe hoje. E o chamado de Paulo foi tão de Deus, Entendeu? que ele enfrentou com uma resistência. Ali foi uma exceção, né? E totalmente diferente do nosso contexto, que ali a igreja está surgindo ainda. A igreja tem poucos anos só. E bem pequenina, bem tal. Mas eu estou me referindo ao contexto de hoje. Hoje, nós temos que entender que... E a melhor... Por que o cara balizado por uma convenção... Até enobrece o ministério dele. O cara não está solto. Entendeu? Então, olha, veja bem. Quando Deus quer e você se prepara, acontece. Mas incrível. O ministério local ali talvez até mais importante, né? Porque se você não for visto pelo teu líder ali... Muitíssimo importante. Muitíssimo. Porque é o ministério local que te levará ao estadual, depois o nacional, mas tudo começa na igreja que você está. É crescer em Deus e também diante dos homens, Precisa, né? Não adianta. Olha, quando Paulo utiliza essa expressão, não da parte de homens, nós precisamos só olhar o contexto, porque foi basicamente para a igreja em Corinto que ele escreve isso, e basicamente também para a igreja aos Gálatas, porque ali ele está defendendo o seu apostolado bem questionado. Por exemplo, ele não defende o seu apostolado para a igreja de Filipos, ele não defende o seu apostolado para a igreja em Tessalônica. Então, essa inserção paulina, ela tem um motivo. E ela tem um porquê, tá? É por isso que eu não sou de homens. Porque se você estudar as duas epístolas em conjunto, Paulo tinha um sofrimento terrível internamente pelos nativos de Corinto que se levantaram contra Paulo e os judaizantes, que nós temos a segunda epístola aos Coríntios, que é uma autodefesa de Paulo. Uma autobiografia de Paulo. E é tão que ele vai dizer os males que ele sofreu no ministério. Dizendo, nenhum de vocês passaram por isso que eu estou passando. 3 naufrágios, vigílias, chicotadas, fui chicoteado com varas, fui abandonado, fiquei um dia e uma noite na voragem do mar. Então vocês estão me questionando, mas vocês não fazem isso que eu faço. Não viveu o que eu vivi. Não viveu. Mas em outros casos ele nunca precisou. Nunca precisou. Agora uma coisa seja dita. O evangelho de Paulo foi dado pelo próprio Deus. Não tem como negar. Não teve intermediário. Não tem. Ele disse, por 3 anos passei recluso ali numa região da Arábia, e foi esse período. Ele prega. Olha, eu gosto muito das epístolas. As epístolas paulinas, as 13, bem questionadas. Você sabe que tem uma ala que questiona. Dizem que Paulo só escreveu 6 das 13. Isso é só a título de acadêmico. Sim. Mas 99% das epístolas de Paulo foi informação.
1%, vamos assim dizer, foi inspiração, foi revelação, melhor dizendo. Todas as epístolas de Paulo têm uma história. Por que ele escreve Romanos? Porque ele queria se apresentar à igreja. Ele não fundou. Ele queria se apresentar à igreja. Por que ele escreve 1 e 2 Coríntios? Primeiro porque a primeira carta de Corinto, com os seus 16 capítulos, tem que ser dividida em 2 grupos. 1 a 6, informação de Cloé. 7 a 16, o Fortunato arcaico, que trazem na mão uma carta com várias perguntas, que a igreja está cheia de perguntas. Então, quando alguém... Há um ledo engano, viu? Nós achamos que Paulo estava num quarto escuro e o anjo veio e disse, Paulinho, escreve. Esse romance não tem na Bíblia. Nós temos que estudar a história do texto. Por exemplo, Gálatas, por que ele escreveu? 2 Coríntios, para se defender, para dizer que ele é apóstolo divino. Por que ele escreve aos Gálatas? O judaizante dizendo, olha, tudo bem, a mensagem de Paulo é boa, mas tem que acrescentar aí a circuncisão e a guarda do sábado. Por que ele escreve Filipenses? Porque tem briga no capítulo 2 e no capítulo 4. Aí ele vai dar o exemplo de Cristo, vai falar sobre a kenosis. A palavra kenosis, esvaziar no grego, é kenos. Significa deixar uma posição para receber outra. Perfeito. Por que ele vai escrever 1º ou 2º aos Tessalonicenses? Porque estavam escrevendo em nome dele, mandando cartas como se fosse ele, dizendo que Cristo já havia voltado. E ele precisa escrever para a igreja em Tessalônica, porque quando ele passa por Tessalônica, ele é expulso da cidade. Aí ele vai para, Filipos, Tessalônica, Bereia e Atenas, depois Corinto. Então, quando ele chega em Corinto, que de lá ele escreve as 2, ele está preocupado com a igreja. O que ele faz? Manda Tito. Tito vai lá saber como é que está a igreja. E quando Tito volta, Tito diz assim, irmão Paulo, eles estão bem, é a primeira epístola, tal, mas a gente precisa escrever para aquele povo. Aí ele se manifesta. Por que ele escreveu, por exemplo, as pastorais? Porque ele queria aconselhar 3 pastores que estavam em momentos difíceis. E se você pegar a revista Fiel do Almeida, você vai ver que só nas 3 pastorais, na introdução de Paulo, ele coloca a palavra misericórdia. Sempre Paulo diz, o apóstolo da paz, graça e paz. Graça e paz. Pode ver, quando ele chega a 1 Timóteo, ele diz graça, misericórdia e paz. 2 Timóteo, graça, misericórdia e paz. Por quê? Tito, graça, misericórdia e paz. Estava faltando lá. Por quê? Porque quem está na igreja em Éfeso, a melhor igreja é o Timóteo. A melhor igreja da época era a igreja de Éfeso. Então era preciso de uma misericórdia a mais para Timóteo desenvolver o trabalho. Tito está na ilha de Creta. A ilha de Creta, Fábio, ela está tão bagunçada, os cretenses estavam no dia do Pentecoste, viu? Então eles levaram a mensagem para a ilha de Creta. E tem um detalhe, a Bíblia diz, Tito 1,5, como te deixei, para que pudesse em ordem. A palavra deixar no grego é apoleipo, e apoleipo significa deixar algo temporariamente. Então a missão de Tito era temporária, porque Tito 3, a Bíblia diz assim, olha, quando eu mandar para você Artemis e Tíquico, volta depressa a encontrar comigo. A palavra puser em ordem é uma palavra de médicos. Olha, repita comigo, Fábio, o grego trabalha com imagens. Com imagens. Quando Paulo diz, para que você colocasse em ordem, pusesse em ordem, essa palavra está associada a acidentes. Por exemplo, tu sofre um acidente, os teus ossos ficam tudo fora do lugar. Então, quando a gente olha a palavra pusesse, Paulo está dizendo assim, a igreja está uma bagunça, é osso fora do lugar. E eu te coloquei para colocar em ordem, engessar, juntar coisas. O grego ele só vai trabalhar com isso. Imagina um cara que chega no hospital todo quebrado, fraturado depois de um acidente. Foi essa a missão. Então, todas as epístolas de Paulo, 90% foi informação. Porque o ministério de Paulo tem 3 bases. Ele foi chamado para abrir igreja, escrever para essas igrejas
e enviar companheiros para saber como essas igrejas estão. Perfeito. É isso aí, pessoal. Você que chegou em nosso canal agora e não é inscrito, já se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais alguém. Hoje estamos em um bate-papo aqui exclusivo com o pastor Carvalho Júnior, primeiro podcast que ele participa, hein? Que honra para o Eu Acredito podcast. Pastor, descrédito, rejeição, desprezo faz parte de um chamado e eu tenho certeza que o senhor já passou em algum momento de sua vida. Um jovem pregador que está passando por isso. Qual é o segredo para vencer a rejeição, o descrédito e o desprezo no chamado e na vocação? Uau! Olha, infelizmente o ministério que eu exerço, da itinerância, ele por algum momento ele é muito ingrato. Por exemplo, pessoas que te conhecem há 20 anos, 30 anos, são capazes de virar as costas para ti por uma situação, por um momento. Isso que mais me dói no ministério. Por exemplo, eu conheço o pastor Rodrigo, muitos anos, e eles sabem quem sou eu. E assim como muitos outros. A minha maior tristeza na itinerância é eu conviver com o Lincoln 20 anos e ele já me provou de todas as formas e eu já provei para ele de todas as formas, mas por um momento aquele castelo desaba e parece que você se torna uma pessoa que não conhece, a ponto de passar no aeroporto e a pessoa não te cumprimentar. Dói. Não, dói é pouco. É o que foi escrito no Salmo lá, né? As pessoas virarem o rosto, te verem, parece que você tem um lançou o calcanhar. É um leproso, se torna um leproso, né? Aí quando você, de uma forma, ou está no mesmo voo, que tem que se deparar... meu amigo! Hipocrisia. E o que mais tem? Somente nesse nível nosso. A itinerância... O que mais me dói na itinerância é isso. Não é o pastor não me pagar, porque tem muitos pastores no Brasil que me devem até hoje. Não é o pastor não me dar comida. Não é o pastor me tratar mal. Não é colocar num lugar ruim para ficar. Não, eu vou tirando de boa. Eu ter construído com você uma história de 20, 30 anos, como tem no Brasil pastores, que eu dormi anos e anos na casa dele, e hoje eles me veem e viram as costas. E como lidar com isso, pastor? Dia a dia. É uma chorança aqui, chora ali, ora, pergunta para Deus por quê e tal. Mas depois de tantos anos de ministério, o senhor ainda chora e sofre com essas coisas que ocorrem? Claro. Mesmo que as janelinhas se abram, as portas que são fechadas, elas fazem uma falta. Né? Não, e outra coisa, às vezes não é nem... Boa. Às vezes não é... Às vezes é a saudade da pessoa. É. O relacionamento... Não é pregar. Não é pregar, porque pregar eu já preguei milhões de vezes na igreja dele. É bater o papo, é ir na casa do camarada, tomar um café. Valorizar a amizade. Né? Porque, veja bem, hoje eu pensei nisso. Nós somos capazes... isso aqui eu quero que você replique, é o nome certo? Sim, reposta. Nós somos capazes de elogiar Davi, que foi um adúltero, um assassino, nos nossos púlpitos, e dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus, mas nós não somos, a maioria, capazes de perdoar o irmão que está do nosso lado. Isso é forte. Nós somos capazes de elogiar Pedro, Abraão, que deu a mulher dele praticamente, deu, com medo de morrer, macho, frouxo. Você faria isso com a sua esposa? Jamais. Você faria isso com a sua esposa? Morreria. Aí ele é considerado pai na fé. Porque, claro, que uma coisa é você cometer um erro e você não ser, mas você não é o erro. E aí, essa hipocrisia que tem me matado. Não é só de agora, não. Eu ouço dos pastores que vieram antes de mim, os itinerantes antes de mim. Essa é a nossa conversa. A geração antes de mim tem esse mesmo problema que eu tenho hoje. É você exigir uma perfeição daqueles que nem na Bíblia não teve a perfeição. E isso que eu estou dizendo aqui é porque eu não gosto de citar nome, mas os antigos, na conversa,
finalzinho de dia, no hotel, no café da manhã, é essa. Foram usados, pregavam de manhã, de tarde, de noite, e agora não servem mais. Então, o que eu estou te dizendo aqui é o que a geração antiga fala. Já tive conversa com eles. E eles me aconselharam disso. Eles falaram sobre isso. E hoje eu posso falar para quem vem depois de mim. Nós somos tão ruins que a gente elogia esses camaradas da Bíblia. E não segue o que Cristo falou. Eles são mais santos do que o próprio Cristo. Eles são maiores, eles estão se tornando maiores do que Jesus. Claro que é meia dúzia. Que fique claro que é uma meia dúzia. Porque o crente salvo, ele não age assim. Agora, o crente convertido, Edilson, não age assim. Me permita, pastor Carvalho, pastor Fábio, pastor Lingo, deixa eu entrar aqui, falar algo da sua pessoa. Falar isso publicamente, isso me traz muita alegria, muito prazer em falar da pessoa do pastor Carvalho, que conheço há mais de 20 anos no ministério. Tem muitos, como ele diz aí, esses 6%, mas são alguns que têm vozes. Exato. São alguns que têm um eco na sua fala e alguns fazem até barulho. Mas, infelizmente, são pessoas que não vivem com a vida no altar. Estão pregando nos nossos altares, nos púlpitos, arrotando uma pseudo-santidade, querendo tirar uma santidade da vida dos outros, daquilo que nem eles mesmos conseguem viver. Pastor Carvalho pode até ter falhas, como todos nós temos, talvez até já falhou, ele bem sabe, mas ele é homem, para mim, ele é um homem escolhido de Deus. E ele faz com integridade, com uma seriedade, uma intrepidez, uma entrega, tal qual uma vida, que eu não encontro em muitos outros que estão fazendo barulho por aí. E é Deus que sustenta de pé. É Deus que sustenta de pé. O pastor Carvalho, digo isso com toda seriedade, tranquilidade, honestidade, olhando para ti, nos teus olhos. Os amigos estão aqui, todos estão Não prega nada, mas é gente boa. Pastor Carvalho é homem de Deus, ele chora com a gente. Ele brinca na hora de brincar, mas ele fala sério na hora de falar sério. Ele se comove. Ele é um homem que é usado tanto na palavra escrita, revelada, mas na revelação sobrenatural também. É um homem, com as paixões que ele tem natural, como homens temos, mas é um homem que ora, que jejua, que busca, que se aprofunda no estudo da palavra, é um catedrático, é um erudito, é um mestre, mas ao mesmo tempo é simples, consegue trazer ao conhecimento daquele que é simples, daquele que é indouto, mas daquele que também que é mestre. Ele consegue transmitir, Isso aí, está faltando isso nos nossos altares, homens que conseguem transitar em todos os níveis, mas com simplicidade, com humanidade, com espiritualidade, com unção, com graça. E isso eu posso dizer ao pastor Carvalho. Ele conseguiu atingir um nível maior, o ápice, seja de um itinerante, mas sem perder o brilho, a unção do Espírito Santo na sua vida. Por isso, aí eu volto lá no começo, você falou por que mantém. Eu posso dizer, eu como um líder hoje, que faço questão de dizer isso, eu chamo ele, o pastor Edilson, nós convocamos ele sempre, ele atende para nós as agendas há muitos anos. E por quê? Não é só pelo conhecimento que ele tem, mas pela graça que ele tem, pela sabedoria, pelo carisma. E porque ele vem e ele entrega tudo aquilo que ele se propõe e que nós também estamos propondo para ele. Ele fala assim, ele tem um jeito peculiar de falar, parece que mas ele é muito humilde. A gente traz ele debaixo de uma proposição que nós temos para o evento. E ele fala, deixa comigo, pastor. E ele cava, busca, ora, e ele consegue atingir aquilo que nós estamos esperando para o evento, porque os pastores da igreja somos nós, não é ele. Ele vem, vai cooperar, mas debaixo de um propósito que nós estamos buscando para aquele tempo para a igreja. E ele se dedique como Deus tem usado ele. Então, a todos que estão aí nos assistindo agora, eu convoco, esteja lá à noite, às 19 horas, hoje, amanhã e depois de amanhã, vai ser poderoso. Qual é o endereço lá em Colombo? É Assembleia de Deus em Colombo, prédio central, Rua São Gonçalo Amarante, número 274. Rua São Gonçalo Amarante,
número 274, lá em Colombo, uma casa linda, especial, pastor Edilson Siqueira, nosso presidente, uma casa que cabe lá uns 1.500 pessoas, e já temos 1.500 inscritos, olha só que benção, a maior escola bíblica do Paraná, e uma dos maiores do Brasil, né, pastor Carvalho? Pastor Carvalho, só um momento, já como é um momento de reflexão, um momento humano. de vida, né, pastor? Eu sinto muita falta de muitos pastores. Muito. Sinto. O senhor já se sentiu igual aquele homem caído? Sinto porque os amei. Sinto porque a companhia deles me fez muito bem. Claro que o ciclo da itinerância é sempre renovação, né? Você vai abrangendo outras igrejas e outras igrejas. Eu falo muito em comunidades e eu tenho um acesso em comunidade muito grande. Primeiro, comunidade canta 2 hinos e palavra. Né? É bem mais rápido, mas eu sinto muita falta de muitos pastores, de conviver com eles, porque nós ajudamos muita gente, né? Eu tive que deixar de atender algumas agendas para atender os amigos. Porque eu tinha como amigos. E na hora assim que você mais precisou, só os realmente que eram amigos, que eu não sabia. Os de verdade. Que a Bíblia diz, ama o amigo em todo tempo, que na angústia vai te nascer o irmão. Eu tinha ideia de que aqueles seriam realmente... Mas realmente eles gostavam do talento do pastor Carvalho. Eles gostavam da não cobrança do pastor Carvalho, das não exigências. Eu ia até falar, dando um adendo à fala do pastor Rodrigo, que dos motivos que se chama bastante ele também é isso aí, que ele cobra barato, né? Não exige muita coisa. As não exigências, entendeu? E tal. Mas Deus vai renovando e alguns estão voltando, outros estão assim me chama, o mineiro deles diz assim, estão ao redor. Que tal, com alguma vergonha, né? Alguma vergonha e tal, mas faz parte. Mas eu volto a dizer, faria tudo novamente. Mas o senhor já teve aquele sentimento igual aquele homem que desceu de Jerusalém para Jericó e foi apanhado pelos salteadores e ficou caído quase como morto. Hoje eu tenho uma esposa que tem AVC isquêmico. Minha esposa está internada. Então, eu estou aqui hoje, o médico, ele viu aí, o médico já mandou um áudio que eu vou abrir depois. Então, é complicado. Mas é a obra de Deus, é o sentimento que eu tenho de gratidão pelo Ministério. Aqui, no Paraná, tem muita gente que eu poder, por exemplo, eu estive aqui no pastor, Daniel Storben, na fazenda. Meu Deus do céu, o pastor Daniel eu conheço há muitos anos e se manifestou como um amigo também. Fiquei maravilhado. O Cícero, que fez a escola dele, eu amei esta igreja, fui recebido assim, coração aberto, a igreja lotou, foi uma coisa linda. Tem um pastor Marcelo, que agora é presidente aqui, não é? Agudos. Não, Marcelo aqui, pastor Marcelo do pastor Lacor. O Marcelo. Piraquara. O pastor Lacor eu amo. Filho do pastor Lacor. O pastor Lacor eu amo. Marcelo, não é Pinhais, o que assumiu agora? Pinhais? Não, né? Piraquara. O pastor Lacor é uma joia. Ele sempre em conjunto com o pastor Adilson, que me ajudaram demais nesse estado. Tem um pastor que eu devo ir agora aqui em Ponta Grossa. O pastor Altair. Meu Deus, o pastor Altair é uma joia. Que luta por nós. Eu sei que o pastor Edilson luta, o pastor Lacor luta, o pastor Dani lutam. Isso é amizade. Porque sabem quem sou eu, assim como eu luto por muitas pessoas. Mas tem mais alegria no ministério itinerante. Tem mais alegria do que... Porque eu não quero chorar aqui, mas tem mais alegria. Tem mais alegria, tem um leque de uma abertura, você conhece pessoas. Eu estive agora no Rio Grande do Sul, pastor Eliezer Roque, ali em Salto do Jaguar. Fiquei maravilhado. Tem o meu amigo, meu irmão, pastor Diógenes, ali de Não Me Toque, uma cidade... Eu parei na igreja dele, na casa dele para almoçar, para seguir viagem. Isso é amigo. Sabe, que luta por você. Não, é o Carvalho. E sem dizer tantos outros pastores. Pastor Paulo de Tocantins, pastor Joás,
Meu Deus, eu não posso dar nomes aqui que são tal. São muitas E gente, acima de tudo, meu pastor Paulo Freire, que é o pastor Lacor, o pastor Lincoln conhece um pouquinho, porque ele é um belemita disfarçado aqui no Paraná. Não sou disfarçado, não, sou belemita. Até o tutano. Ele conhece a índole, quem é aquele homem. Ô, né? pastor, a gente vai caminhar para o final, Pastor porque o do senhor interior. tem ocupações. Eu gostei foi da fase, a fala, divulga mais a fala dele, em relação à minha pessoa. Ô, pastor, não, mas Precisa de mais agenda. eu vou falar para o senhor é amado no Brasil, pastor. Eu preciso, divulga essa agenda. Pode não... Essas falas do Rodrigo aí, não é, Lincoln? E o pastor Carvalho pode não pregar nada, mas se ele der essa risada na igreja, já ganhou o Opa, povo. olha, um momento de alegria. Eu estava agora na escola bíblica de um grande amigo, pastor Rafael Pereira, do Belém. Pastor Rafael Pereira é meu amigo. Olha, aquilo ali não tem palavras, né? Pouso Alegre. Pouso Alegre. Meu Deus, aí... Assumiu o campo agora. Eu traduzindo e tal, pá. E a igreja ali, Lincoln... Quando eu soltei a primeira ali, caiu um avivamento na igreja. Eu digo, eu vou começar a sorrir para esse povo da glória. É incrível como eu vou sorrir para esse trem da glória. E a minha risada, olha... O povo fica esperando isso. É contagiante. Tem celulares que o camarada E vai hoje no na Ecolom aeroporto. vou arrumar a toalhinha, viu? Não, em sua homenagem eu vou usar a toalha. Existem chamadas de celular com a minha risada. E os camaradas vão no aeroporto me buscar, aí combinam, pode ligar. Eles ligam, ei, que isso? É a chamada, pastor. Manda essa risada para nós no zap. Ô, pastor, eu quero passar para o final aqui, mas antes. O senhor prega há muito tempo e chamada de Deus não é uma profissão. Muito tempo de muito e muito longo também. Chamada de Deus não é uma profissão. Essa aqui talvez não seja tão difícil para o senhor responder. Como exercer um chamado sem profissionalizá-lo? É com a paixão. Se você chora, se você se emociona, porque você realmente não é um profissional. Se você sente o peso da pregação, daquilo que tu vai ensinar. Se tu chega na igreja, treme. Se tu entende que aquele local é santo, e tu vai lidar com a Bíblia, que é o sopro de Deus, se aquilo te causa uma responsabilidade, e você pensa assim, uau, meu Deus, e tem misericórdia, é porque você não é profissional ainda. Porque não é questão de repetir mensagens. Porque às vezes, o senhor repetiu aquela mensagem. Mas também não é fácil, o cantor repete hino e ninguém reclama. Não estou me dizendo usa de repetir mensagem. Mas, por exemplo, eu tô apreensivo para hoje, desde a hora que eu pisei em Curitiba. Eu não esqueço de hoje. E está queimando. Muito. Senta numa mesa... Dá uma hora que dá vontade de começar e tem hora que dá vontade de não começar. Porque a gente não sabe... O resultado será positivo porque é a palavra do Senhor. Mas, no meu caso, eu não me sinto profissional porque eu ainda tremo, tem uma chama. O pastor Rodrigo, eu falei em dinheiro aqui? Não. Então, essa é uma chama. Uau. Eu vim porque eu vim transmitir o que eu recebi. Então, quando eu choro na pregação, quando você sente, e quando você volta para o hotel, olha, uma coisa interessante, desculpa ter batido, o amigo ali está zangado. E acho que vale a pena até falar, e não é porque não tem dinheiro no negócio que nós lhe convidamos. Claro. Porque tem alguns que nem se ele pagar a gente convida. Não entendo. E tem outros que nem se não cobrar a gente também não convida. E a gente tem a confiança de convidar sem precisar negociar. Nós temos prazer e convicção. Tem um princípio de honra, né? A igreja tem um princípio de honra. Não, sem dúvida, mas eu digo assim, o que a nossa comunhão e comunicação espiritual é saber que ele vai corresponder espiritualmente, porque a gente sabe do compromisso que ele tem com Deus. E os resultados vão vir ao decorrer. Isso aí. Ele também sabe que Colombo não é uma igreja ingrata. Claro, não, a gente abençoa. É um casamento. Pastor, mas eu sei que o senhor ia falar algo ali bem profundo agora, ia até me fazer chorar. O senhor consegue voltar? Não. Você bateu na mesa aí? Não, o senhor bateu, o senhor ia falar agora? No hotel. O senhor tá no hotel. No hotel. Chega no hotel. A frustração pós uma mensagem. Não, isso é excelente demais. Todos nós já sofremos isso, né? Por exemplo, quando eu tenho uma noite,
se eu for... Porque tem noite que não é a nossa. Não fluiu, né? Não foi. Ficou tudo na mente, mas não conseguiu descer. E quantas vezes eu já fiquei sem dormir? Não a noite toda, mas uma boa parte tendo pesadelo. E bato no sono, e xingo o lençol, falo mal do travesseiro, olho no espelho de seu burro, porque você não se preparou e tal. Quem você pensa Por que que não é? falou isso? Porque agora você quer falar, agora você entendeu o negócio. Aí quando você só tem uma noite e isso acontece, é a pior sensação para mim que existe na itinerância. Aí quando você tem duas, você não foi bem numa, você tem a outra. Mas quando você nem na outra vai, é pior. Eu já cheguei frustrado num hotel, já fui para casa triste. Assim como eu já entrei num avião regozijante. E foi além dos Nossa, olha, aí chega em casa, eu fico imaginando o que os irmãos estão imaginando. Pensando e falando. Pensando, sobre porque comentários, eles comentam. Você sabe que o assembleiano é uma benção, né? E eles comentam. Mas a frustração... Quando você... Nem tudo você vai ser sucesso. Nem toda mensagem. Só que eu aprendi com esses pregadores antigos que talvez para o Rodrigo não funcionou. Deus não falou com ele. Mas falou com o Lincoln. Nunca será... aquilo não será perdido de forma total. Só que eu tenho uma cobrança dentro de mim. Eu tenho que dar qualidade. Eu tenho que fazer o crente entender. E como eu trabalho com traduções, a cobrança, não precisa ninguém me cobrar, não. Eu me cobro. E se eu pregar e não traduzir e o crente não entender, agora quando ele entende... Agora, uma igreja como Colombo, igreja que eu fui aqui do pastor, essas igrejas que eu vou, como elas estão acostumadas, torna-se mais fácil. E Você sabe qual é a região que eu mais, não é que eu mais gosto, mas que tem um carinho muito grande por mim? O Sul. O sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Meu Deus, é um carinho que eu não sei te explicar. Na verdade, o Brasil te ama, pastor. Eu sei. O Brasil te ama. Mas você que é pregador e às vezes se frustra, é um sinal para você melhorar um pouquinho. Porque às vezes a gente tem um medo, a gente quer logo chegar. O início da mensagem é a parte mais difícil que tem. Porque ali é o anzol. Se você não pegar o povo... Por exemplo, eu sou pedagogo, eu fiz pedagogia. Faltou você colocar ali, tá? Sim. Faltou você colocar também que eu cursei arqueologia bíblica. Você não colocou também Ex-Ibadiano. E Ex-Ibadiano, o mais importante. A ficha dele foi fraca. Não, foi total. Eu pedi para ele... Você não pesquisou acerca do quase O mais semideus? importante é isso. Se quase você me deu. O mais importante é Ex-Ibadiano, porque eu também sou ibadiano. É ibadiano também? Por que a gente se dá bem? Então, nem toda noite é a tua noite. Por exemplo, eu estou com a minha mulher na cabeça, que é muito complicado. Entendeu? Mas, volto a repetir, faria novamente. Na sexta, o que você quer? Pregar. Claro que eu ia estudar mais. Pastor, mas o pregador tem que ter a percepção quando o erro está nele, quando a igreja não entendeu o que ele pregou, também a igreja está passando por situações que traz um peso também para o pregador que está passando a mensagem. E tem um espiritual também. Meu amigo, tem igrejas que não querem te ouvir. Eu conheço regiões no Brasil que eles andam o culto todo, eles batem papo, eles não estão afim de nada. Mas se colocar alguém revelando, uau, eles param. E tem igrejas do Brasil mal ensinadas. Não vai no culto de ensino, não vai na escola bíblica, mas vai no culto do revelamento. Do reteté. E eu culpo a liderança. Porque se eu sou membro, se eu sou líder de uma igreja e vejo uma igreja batendo papo o culto todo, eu vou chamar atenção. E levanta, e vem, e vai. Mas coloca alguém revelando placa, coloca alguém revelando alguma coisa lá. CPF. Eles aí param. Essas igrejas, para mim, são meninas, crianças. E são igrejas fortes, nomes bons do Brasil. Não querem Bíblia.
Não querem Bíblia. Aliás, existem igrejas, anos aí, que não tem uma escola bíblica. O pastor não quer fazer. Porque o próprio pastor quer encher a igreja, aí traz revelação. É isso, infelizmente. Então o pregador não pode se culpar quando não vai bem numa igreja assim. É um conjunto de coisas. Quando a igreja, olha, eu sou assim, quando a igreja quer, eu quero. Quando a igreja não quer, eu fico ali e tal, termino o texto e vou embora. Perfeito. Não vou mais suar a camisa. Pastor, na vida, qual pergunta o senhor gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Você é feliz? Considere a pergunta feita. O senhor é feliz? O que é felicidade? O que é felicidade, pastor? É um estado de espírito? Eu não sei o que é felicidade. Porque não encontrou ainda? Não. Ou porque acha que não existe? Não. Eu acho que nós temos momentos felizes, mas a totalidade de uma felicidade nós não alcançamos ainda. Momentos felizes como esse, assim como momentos tristes. Eu vi uma tradução que dizia que, acerca da bem-aventurança, eu falei, todo mundo fala é só ser feliz, alegre. Eu fui buscar algo mais consistente e eu acho que isso traz muito nesse contexto aí do que é ser feliz. Me permita. Eu guardei para mim. Eu falei, eu preciso correr em busca disso. Antes de tudo, ser bem-aventurado é ser útil, prestável e bem-sucedido na vida espiritual. Uau. Olha aí, ó. Acho que isso talvez traduza um pouco o que é ser feliz. Vai ser o melhor bom. corte do podcast. Excelente. Mas o senhor é feliz, pastor? Não, eu tenho momentos de felicidade, ou momentos felizes. E a felicidade para o senhor? A felicidade, para mim, eu acho que ela está por vir ainda. Na eternidade? Bom, eu não sei te explicar. Estamos num papo tão aberto, né? Não sei. Por exemplo, hoje eu estou aqui feliz, mas depois eu tenho uma notícia ruim, aí depois tem outra notícia boa. Então você vai caminhando dentro dessas possibilidades. Mas eu, feliz, eu ainda não. Não sei o que é. O que é a vida? Então eu posso aprofundar Pode. um pouquinho? Claro. O senhor é feliz no ministério? Sim. O senhor é feliz na família? Agora com a Laida doente sempre fui, né? O senhor é feliz no estudo que o senhor teve? Não, nesse caso eu ainda estou incompleto. Desejar. Muito. Então, em boa parte assim, da vida... Momentos felizes. Maravilha. Momentos Eu felizes. acredito que todos nós, seres humanos, né? Mas existem pessoas que são Mas felizes e reflexão passam por pura. momentos de infelicidades, e existem pessoas infelizes que passam por momentos de felicidade. É, Talvez o senhor seja feliz e passa por momentos de infelicidades. pode ser também. Eu imagino mais dentro do critério de que eu acho que a felicidade ela tem que ser completa em todas as áreas. E eu não tenho essa felicidade em todas as áreas. Mas aí eu concordo. Mas então, aí eu acho que isso aí é por vir mesmo, né? Porque É, claro. é o fim das coisas, né? Só O pode. fim das coisas, né? Porque não- Acho que é o galardão vai ser isso aí, né? Só pode. Passou 2 perguntas e a gente encerra para o senhor descansar um pouquinho para falar à noite. Tá bom? Pode ser? Pode. O que é que os pregadores... Eu vou fazer essa pergunta porque o senhor faz parte de uma geração de pregadores passada, não que o senhor seja velho, mas aquele Começou hábito... muito novo, né? Começou muito novo, né? Passado, e também faz parte de uma geração de pregadores no presente. O que é que os pregadores no passado tinham que essa geração de pregadores não tem? E o que é que essa geração de pregadores tem que a geração de pregadores do passado precisava ter? É bem fácil, né? Por exemplo, eu gostaria de ser da geração passada. Tranquilamente. Eu gostaria de ter vindo na geração de pastor João Caetano, José Gomes, pastor Gilvão. Eu queria muito pastor Napoleão. Eu amo o pastor Takayama. Bernard Johnson. Bernard Johnson, apaixonado pelo pastor Takayama. Então, eu queria estar nessa geração. Porque era a geração que não precisava de internet. Não precisava de... Hoje é fácil estourar. Uau! Eu, quando comecei, foi difícil. Porque era só boca a boca. E na época que eu comecei, não existia templos como esses, catedrais. Era muito ginásio, campo de futebol. Antigamente o que viralizava era a unção, hoje o que viraliza é o engajamento.
Então, essa geração cresceu, se tornou poderosa sem internet. Claro que também com uma deficiência em termos de conhecimento. Porque, na verdade, eles aplicavam mais o critério evangelístico. Era mais cruzadas, era mais campo de futebol, e eu entendo. Entendeu? A geração antiga orava mais. Era muito fácil o batismo com o Espírito Santo. Era muito fácil salvar 100, 200, 500 pessoas. Era muito fácil o paralítico andar. Fácil. Cansei de ver nas cruzadas do pastor Takayama. Cansei de ver nas cruzadas do pastor Bernardo Johnson. Que se tornou para mim, na época, coisa comum. Primeira vez que eu vi, fiquei impactado. Mas depois, tinha uma comunhão com Deus muito grande. O que essa geração tem, que a outra não tinha, é conhecimento. É acesso ao conhecimento. Acesso fácil. Muito fácil. E a maioria não. Tecnologia. E a maioria não busca esse conhecimento. Tem acesso, mas não busca. Não desfruta. Pergunto para você. A maioria dos itinerantes fazem curso? Tem um seminário? Uns 4 anos sentado ali, ouvindo primeiro para depois falar? Não. Mas eles querem ensinar a nossa liderança hoje. É uma pretensão eu chegar a ensinar o pastor Adilson como ser pastor, se eu não sou pastor. E vou deixar aqui, e isso vai causar um problema. Vejam, eu não acredito, eu, Carvalho Júnior, eu, Carvalho Júnior, não acredito que Deus vai me revelar o estado da igreja se a igreja tem um líder lá. Não acredito. Não tem nem porquê. Não acredito. As pessoas pegam o microfone, vão em podcast hoje e dizem, não, porque Deus me disse como é que está o estado da igreja. Não acredito. Ele, primeiro, ele não é o pastor da igreja. Ele não dirige nada, não tem uma liderança, é só itinerante, vive de igreja em igreja. Como é que Deus vai revelar para ele se aqui tem pastor Adilson, está o Ministério de Colombo, se aqui em Curitiba tem um pastor, se ali. Eu acredito, eu sou as cartas do Apocalipse, ao anjo da igreja. Palavra anjo, angelos, mensageiro. Existe uma preposição no grego chamada assim, ó, aquele a quem Deus tem parceria. Então a carta foi escrita para aquele a quem Deus tem parceria. Quem é o líder da igreja? Como é que Deus não jogou a carta? Eu vou falar muito isso. Deus não jogou a carta e foi quem orava pegou mais. Não, foi ao pastor. Mesmo ele não estando na igreja, ele era o único que podia abrir e ler. Uau. Então eu não acredito nisso. Eu acredito que eu chego aqui e vou ajudar. Gente, eu não comecei ontem, eu tenho mais de 30 anos pregando. Eu não comecei ontem. Eu vim aqui para ajudar. Amanhã eu vou ajudar outra igreja, depois outra igreja, depois outra igreja. Eu vou ajudar. Mas decidir e falar como a igreja está é impossível, porque eu não sei como ela está. É o pastor no dia a dia. Então, nós itinerantes, nós temos que nos preocupar de achar que nós somos os mais espirituais. E parar também de pensar que vai resolver os problemas que vai resolver da igreja, o problema da igreja. Eu digo assim, às vezes, que o pastor da igreja ele é o cozinheiro. E o itinerante, o pregador, é o confeiteiro. O pastor Wellington, o pai, o chefe, sempre ele dizia assim, graças a Deus pelos itinerantes, sim, porque eles têm uma mensagem diferenciada, eles vêm com graça. Meu Deus, o pastor que não gosta de itinerante na igreja, ele tem algum problema, porque sai daquele nível que a igreja está acostumada. Aí o final de semana, depois volta. Então o itinerante, ele tem coragem, ele vai para cima, ele expulsa demônio, ele chama... É necessário. É claro que a mensagem do itinerante também pode entrar ali na categoria. Ele alegra, ele dá um ânimo, né? Os dons ministeriais como profético sim, também, né, pastor? Sim. Pode dar um direcionamento para a igreja. Ele não tem como, eu ensino, claro que eu estou dando um direcionamento, sim, mas eu preciso só me colocar no lugar que tem o pastor. O anjo. Entendeu? Então, já pensou se não tivesse itinerante? Seria muito chato.
O itinerante chega com aquelas roupas bacanas, né? E chega, ele já causa na roupa. Aí já vem com aquela linguagem diferenciada, e papa. Isso, puxa, a igreja faz a igreja rir, faz a igreja chorar, entendeu? Então já dá um ânimo. Até eu, como pastor da igreja, eu ficaria animado. Aí depois até um descanso para o ministério local. Então, a itinerância é divina. Não deixa eu falar de Bíblia aqui, não. Mateus 4, 23, a Bíblia diz: e Jesus andava de cidade em cidade, curando os enfermos e pregando o evangelho. A palavra andar no grego é piraptel. Piraptel significa sair de um lugar para o outro. Então, Jesus é o maior itinerante que houve. Jesus nunca lidou com dinheiro. Não é verdade. Porque a Bíblia diz, Atos 10, 38, que ele andou fazendo bem. Mas por que ele andou fazendo bem? Porque Deus o ungiu. Com aquela câmera ali? Sim. Preste atenção. Quem é ungido faz o bem. E Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e ele, com Espírito Santo e poder, e ele andou fazendo o bem. A unção também é para nós, não é só para explodir coisas, não é só para curar, é para fazer o bem. A palavra ungir é crio no grego. Crio significa pegar a mão com óleo e esfregar na testa de alguém. Isso é unção. Quando foi que Jesus foi ungido? A Bíblia diz que Jesus abre o texto e diz: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O grego diz: Deus pegou o óleo e passou na minha testa. Perfeito. Tá? Lucas 8, 2, 3, a Bíblia diz que Jesus, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, e elas serviam a Jesus com seus bens. A palavra bens no grego é rupachontos. E rupachontos é distribuir aquilo que eu tenho. Quanto mais eu distribuo, mais eu tenho. Forte. Tá? Então Jesus lidava com dinheiro. Aos meus queridos amigos itinerantes que fazem um belo trabalho, não se preocupe muito com o financeiro, não. Porque quem Deus chama, Ele cuida. Perfeito, pastor Carvalho, muito eu obrigado. Até achei que ele ia falar ali, eu não vou parar de repetir enquanto você não der um glória aí. E outra coisa, viu? Não, deixa eu dar um conselho, para os novos aí, para que eles cheguem aos 30 anos. E outra coisa que eu digo, eu criei, por exemplo, se tu não der glória a Deus, eu vou aí. Eu vou aí no teu cangote. Eu vou falar. Se tu não parar. Então são coisas que surgem e vão pela espontaneidade. Eu não fico treinando para falar isso. E quem vale a pena falar do lenço, viu, Lincoln? Quem criou a ideia da batida do lenço foi o pastor El Bernardino. Uma das feitas eu pregando lá, e eu peguei o lenço, porque toda vez que nós íamos pregar lá, já tinha, nessa época, tinha um lenço, né? Pastor Carvalho Júnior, Gideon e tal. E eu peguei aquele lenço e bati. Aí ele chegou comigo na hora e disse: essa será a sua marca a partir de hoje. Foi o pastor Reuel que criou isso. Uau! Foi. Legal. Foi, legal. Não, eu devo a ele. E agora não, que eu sempre digo, eu não levo lenço, eu vou levar um lençol, né? Mas depois que surgiu isso, a maioria das igrejas que eu ia pregar já tinha um lenço lá com o meu nome. E na época, cada pregador parece que tinha que ter uma marca, né? E a minha tristeza nesse critério, por isso que eu deixei de usar um pouquinho, porque eu entregava uma baita mensagem assim, daquela boa. O camarada disse: mas faltou o lencinho. Aquilo me quebrava. Mas o pessoal gosta. Eu sei, mas imagina, ali. É uma marca, pastor. Tu destrói um texto, É uma marca. sabe? Ele estava esperando uma coisa irrelevante enquanto você estava com um conteúdo magnífico ali. Aí eu disse: poxa, pastor, o senhor acabou com... Carvalho, desculpa. Teve um que pediu... falei errado. Não, o lenço é bom, mas a mensagem foi melhor. Terrível. Pastor, nós encerramos aqui agora. Você tá passando essa foto aqui? Tá mostrando? Tá. Fala a verdade, eu tô bem, não tô? Tá, não, tá um coroa simpático. É para falar a verdade? O senhor tá melhor aqui do que ali. Olha, como é que chama esse negócio embaixo? Olha como é que eu tava aí. Não, o senhor tá melhor aqui. Isso aí tem o quê? Essa foto não tem um mês. Foi recente, né? É recente. Pastor, foi não.
De tudo que o senhor já viu, viveu, Todo sentiu. podcast é assim, que tu faz animado Não, vai, assim? vai mudando Só conforme o quando convidado. está presente, Vossa Excelência. Pastor Rodrigo. Não, mas a maioria dos podcasts a gente tenta fazer algo bem para deixar o convidado à vontade, eu tô, né? só não deito na mesa porque não pode. O pastor Rodrigo já falou ali que já está no horário, mas Tá mesmo. as suas experiências de tudo que o senhor já viu, sentiu, viveu, teve experiências no passado. Hoje, se fosse para o senhor fazer um clamor, faz de novo, qual seria? Na igreja? Isso. O avivamento pela palavra. Fábio, tudo que tu me perguntar, eu vou colocar a Bíblia. Avivamento pela palavra. Mais tempo a palavra. Sabe? Mais conteúdo. Menos desabafo em cima do altar. E mais Bíblia. Mais textos. Mais traduções. Mais, sabe, mais um poder gerado pela palavra. Um conteúdo de uma palavra extraordinária, que a pessoa não fique mais nem sentada, fique escutando de pé. Sabe? Eu sempre oro, não vivo orando porque eu vivo, não é verdade, mas nas minhas orações eu sempre... Fábio, eu acredito muito na Bíblia. Eu acredito muito nesse livro, muito, muito, muito. Alguém pode falar o que for, porque a Bíblia tem coisas humanas, tem alguns erros e tal. Não me convence. E eu nem bato, eu nem discuto. Eu não tenho problema concernente a isso. Eu tenho um amor pela palavra que eu queria expressar, mas eu não sei expressar. Eu amo a Bíblia. Então eu oraria pelo um avivamento pela palavra, porque ele é contínuo, ele vai até de gerações e gerações. Faz de novo, Senhor, aviva a tua obra pela palavra. A palavra, a oração de Abacuque, né? Ali tem a oração de Abacuque tem 3 fases, né? Envolve o passado, o presente e o futuro, né? E a palavra faz de avivamento, ou seja, aviva, Senhor, a tua obra. O hebraico diz: reaviva os teus feitos em nosso meio. Faça novamente como o Senhor fez no passado e traga esses feitos para o presente. Que a gente acha que avivamento é muito grito, né? Mas é Deus se manifestar no passado, no presente, que Abacuque estava orando. Perfeito. Pastor Carvalho, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Por se dispor. Se todos forem assim, ficará bom, né? Não, obrigado mesmo por compartilhar um pouco do muito que E Deus tem meus depositado na alunos tua estão vida. aqui ligando, então atentos a tudo. Então atento. Pastor Rodrigo, sem palavras, muito obrigado aí por conceder o pastor Carvalho, pastor Elias. Obrigado, pastor Fábio. Alegria, Deus abençoe. Prazer. Convida o pessoal aí, pastor. Meus amados, você que está acompanhando aí, você que vai ver o podcast hoje ainda à tarde, amanhã, depois da manhã, não é? Hoje é 9, 10 e 11, agora EBA, Escola Bíblica, lá na De Colombo, pastor Edilson Siqueira, estaremos esperando você. Pastor Carvalho vai estar ensinando hoje à noite, amanhã e depois, 9, 10 e 11. Esteja lá, das 19 horas até as 22, 2 horas de palavra, uma bênção, estudo bíblico genuíno, cristocêntrico, e a igreja sendo avivada. Deus abençoe. Vai ter toalhinha? Vai ter toalhinha hoje, tem que ter. Não, vai ter Bíblia. Se não tiver toalhinha... Eu vou ter que colocar essa toalhinha de novo. Se não tiver toalhinha, ele não prega hoje. Pastor Lincoln, muito obrigado. Pastor Lincoln ficou caladinho hoje, né? Não ficou. Não quis polêmica, né? No Belém se diz uma coisa: onde tem Melquisedeque, Abraão só dá o dízimo. Quero agradecer a Deus. Um grande abraço, Fábio. Obrigado. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Nós vamos nessa e até a próxima.